Olá, o meu nome é Ana Rita e neste vídeo vamos falar sobre o transporte nas plantas, nomeadamente sobre o xilema e o floema, um capítulo da matéria de Biologia de 10º ano. Para começar, vamos ver o que são os sistemas de transporte. Os sistemas de transporte são conjuntos de órgãos especializados precisamente no transporte e na distribuição de substâncias. A existência ou não de estruturas de transporte vai depender das características e da complexidade dos seres vivos. Seres vivos mais simples, em que a maioria das células está em contacto com o meio, a troca de substâncias entre as células e o meio externo dá-se maioritariamente através de processos físicos pela membrana plasmática, como os fenómenos de difusão, transporte ativo, endocitose e exocitose. Para os seres vivos mais complexos, a grande parte das células está bastante afastada da superfície onde se realizam as trocas com o meio exterior. Assim, se apenas utilizássemos os processos físicos através da membrana plasmática, não seriam suficientes para satisfazer todas as necessidades das células dos seres vivos mais complexos. E por isso mesmo, nesses seres vivos, são necessários sistemas de transporte. De uma maneira geral, a função dos sistemas de transporte é permitir que todas as células do organismo recebam os nutrientes necessários e, consequentemente, libertem também os produtos resultantes do metabolismo celular, mesmo quando estão bastante distantes do meio externo. No caso particular das plantas, a função dos sistemas de transporte é transportar a água e as substâncias minerais e os compostos orgânicos. E por ter estas duas funções distintas, é que tem também dois conjuntos distintos de sistemas de transporte, o xilema e o floema. Mas nem todas as plantas são assim, e ao longo da história elas foram evoluindo de plantas mais simples até às plantas mais complexas. Numa primeira fase, havia um grupo ancestral de plantas não vasculares, ou seja, que não têm sistemas de transporte, que são formados por organismos pouco diferenciados, que é o grupo das briófitas, onde se incluem, por exemplo, os musgos. E um pouco mais desenvolvidos apareceram depois o grupo das pteridófitas, que é o grupo dos fetos, em que são plantas vasculares, já apresentam um sistema de transporte rudimentar e não têm sementes, ou seja, já têm um pouco mais de diferenciação morfológica, já apresentam tecidos condutores, mas não aqueles que conhecemos hoje como o xilema e o floema. Numa segunda fase da história surgiram o grupo das plantas vasculares, agora sim com sistemas diferenciados de xilema e de floema, e estas plantas já possuíam sementes. Incluem-se, por exemplo, as gimnospérmicas, onde temos os pinheiros, que são talvez as plantas do grupo das gimnospérmicas que mais conhecemos. E por último, as plantas mais desenvolvidas de todas são as plantas com flor, são também plantas vasculares com sistemas de transporte, mas apresentam estruturas reprodutoras e incluem todas as espécies com flor, quer sejam plantas mais rasteiras, de pequeno porte, quer sejam grandes árvores. A este grupo dá-se o nome de angiospermicas. Uma pequena nota é que nós falamos em sistemas de transporte, mas está mais adaptado para plantas terrestres. Se imaginarmos plantas no meio aquático, elas não necessitam de sistemas de transporte, pois os nutrientes que precisam, tal como o dióxido de carbono e o oxigênio, encontram-se dissolvidos na água. Já nas plantas terrestres, a água e os sais minerais são absorvidos pela raiz e o dióxido de carbono utilizado na fotossíntese entra através dos estomas. Por isso, aqui sim, nas plantas terrestres, faz todo o sentido haverem sistemas de transporte. A este movimento da água e dos solutos no interior da planta, através dos tais tecidos condutores, nós chamamos translocação. E vamos começar por ver ao detalhe como é que são estes tecidos condutores e vamos começar pelo xilema, que é chamado também de tecido traqueano ou de lenho. É um sistema contínuo de vasos que transporta a água e os sais minerais, desde as raízes até às folhas, passando pelo calo, como é lógico, e isto ocorre no sentido ascendente. Porquê? Porque as raízes encontram-se na parte inferior da planta e todo o resto da flor está mais acima. O xilema é formado por 4 tipos de células diferentes. Primeiro temos os elementos condutores, que são células mortas onde circulam a água e os sais minerais, em que as primeiras células que nós vamos falar são os tracoides,
que são células longas e de extremidades afiladas que contactam entre si formando tubos que permitem a passagem de água e sais minerais, a chamada seiva bruta, e também os elementos de vaso, que são células de diâmetro superior aos tracoides, que resultam de células mortas, tal como já disse, que perderam as paredes transversais e cujas paredes laterais apresentam espessamentos de lignina que lhes confere rigidez. Depois, já não fazem parte dos elementos condutores, mas fazem sim parte do xilema, temos as fibras lenhosas, que são células mortas, cujas paredes são espessas devido à deposição de lignina e têm sobretudo funções de suporte. E por último temos o parênquima lenhoso, que são as únicas células vivas que existem no xilema, são pouco diferenciadas e desempenham certas atividades metabólicas, como a fotossíntese, o armazenamento e a secreção de substâncias, e elas têm sobretudo funções de reserva. De seguida temos o outro tipo de tecido, o floema, e o floema é também chamado de tecido crivoso ou líber. É um sistema contínuo de vasos que transporta a água e os solutos orgânicos resultantes da fotossíntese e, essencialmente, ele transporta das folhas para os outros órgãos das plantas. Logo, pode ser no sentido descendente, se as folhas estiverem na parte superior da planta e ele for transportado para a parte inferior, ou pode ser no sentido bidirecional, em que podemos imaginar que se estivermos a falar de compostos orgânicos que foram armazenados em zonas inferiores da planta e que precisem de ser utilizados em zonas superiores, então vamos estar a falar num sentido ascendente. Por isso mesmo, o floema tanto pode ter um sentido descendente como bidirecional, tanto ascendente como descendente. Ele também é formado por 4 tipos de células. Temos as células dos tubos crivosos, que são células vivas e alongadas, dispostas topo a topo, formando cordões contínuos e cujas superfícies de contacto possuem uma série de orifícios semelhantes a um crivo, que são as chamadas placas crivosas. São responsáveis pelo transporte da seiva elaborada e, embora sejam células vivas, elas perderam grande parte dos seus organelos. E, por isso mesmo, precisam de ter junto a elas as células de companhia, que são células vivas que mantêm numerosas ligações citoplasmáticas com as células dos tubos crivosos. Estas ligações denominam-se plasmodesmos e é através destas ligações que as células de companhia ajudam as células dos tubos crivosos no seu funcionamento. São também células vivas e possuem núcleos restantes organelos e têm um papel fundamental na movimentação dos açúcares do parênquima clorofilino para as células dos tubos crivosos. Depois temos as fibras librinas, que são as únicas células do floema que são mortas e elas possuem essencialmente uma função de suporte. E, tal como já existia também no xilema, temos o parênquima, neste caso o parênquima librino, que são células vivas, pouco diferenciadas, que têm sobretudo funções de reserva. E agora, para começarmos a falar do transporte propriamente dito de substâncias dentro da célula, temos de começar pelo início. E o início é a absorção radicular, é a entrada de água e de sais minerais pela raiz para o interior da planta. É na raiz, no sistema radicular, que a maior parte da água e dos iões necessários à planta são absorvidos. Normalmente, o meio intracelular das células da raiz é hipertónico em relação ao exterior e por isso mesmo a água tende a entrar para a planta por osmose, movendo-se desde o solo até aos vasos xilémicos. Já os íons minerais, se estiverem em elevadas concentrações no solo, eles podem entrar por difusão simples. Contudo, o mais comum é eles estarem em elevadas concentrações no meio intracelular e neste caso eles vão entrar por transporte ativo com gastos de energia. O transporte ativo de íons das células da periferia da raiz até ao xilema vai criar um gradiente osmótico que faz com que a água tenda a passar por osmose até ao xilema. Uma vez no xilema, o fluxo da seiva bruta ou da seiva xilémica, que é a água e os sais minerais, ocorre de forma passiva e bastante rápida, podendo alcançar elevadas alturas. O movimento ascendente da água no xilema envolve a ação de forças físicas e, neste momento, existem duas hipóteses possíveis para explicar este fenómeno. A hipótese da pressão radicular e a hipótese da tensão, coesão, adesão. Vamos começar por ver a hipótese da pressão radicular.
Na raiz, devido a forças osmóticas, desenvolve-se uma pressão que poderá explicar a ascensão de água no xilema. Com a contínua acumulação de íons nas células da raiz, há a consequente entrada de água, e com a acumulação de água nos tecidos é provocada uma pressão na raiz que força a água a subir no xilema. E este fenómeno é comprovado pela existência de dois acontecimentos visíveis para nós nas plantas. O primeiro é o fenómeno de exudação, que é o que acontece aqui na imagem mais acima, que acontece quando nós fazemos podas tardias em certas plantas. Este efeito da pressão radicular pode ser observado pela saída de água na superfície do corte. Existe também outro fenómeno, que está representado na outra imagem, que é o fenómeno de gutação, que é quando a pressão radicular é muito elevada, a água é forçada a subir até às folhas, onde é libertada sob a forma líquida em estruturas especializadas, que nós chamamos de hidátodos. Este fenómeno ocorre à noite, em ambientes úmidos e quando a transpiração é reduzida. Para contrariar esta hipótese de pressão radicular, também existem alguns estudos que demonstram que os valores da pressão radicular não seriam suficientemente elevados para explicar a ascensão de água até o topo de certas árvores com uma altitude bastante grande. E também existem certas espécies de plantas que não apresentam sequer pressão radicular e, portanto, houve a necessidade de surgir uma teoria que explicasse melhor como é que a seiva xilémica se desloca para plantas com um porte muito elevado. E é então que surge a hipótese da tensão, coesão, adesão, em que a explicação para a ascensão de água nos vasos xilémicos é consequência da inter-relação entre a absorção de água pelo sistema radicular e a perda de água por transpiração nas folhas. Primeiro, temos as forças de tensão, que são originadas pela transpiração ao nível das folhas, em que esta água que é perdida provoca uma tensão na parte superior da planta, que leva à ascensão de água. Depois temos as forças de coesão, que são devidas à polaridade das moléculas de água, faz com que elas tendam a ligar umas às outras por pontos de hidrogênio, provocando assim uma elevada coesão molecular. E depois temos as forças de adesão, em que as moléculas de água têm também a capacidade de aderir a outras substâncias, nomeadamente aos constituintes das paredes do xilema. É devido ao conjunto destas três forças que se forma uma coluna de água no xilema, desde a raiz até às folhas. E para que isto funcione bem, é necessário haver uma continuidade nesta coluna de água. Esta continuidade pode ser, por exemplo, interrompida em dias de vento, em que se podem formar bolhas de ar no meio da coluna, ou então quando existe um arrefecimento muito intenso, a água pode mesmo congelar e nestes casos vai interromper também a coluna de água. Calcula-se que a tensão produzida na transpiração seja suficiente para provocar a ascensão de água até cerca de 150 metros de altura, portanto, esta teoria já explica como é que a água chega ao topo de árvores muito altas. E assim, o mecanismo de tensão, coesão, adesão é hoje em dia considerado o processo dominante da translocação xilémica na maioria das plantas, não descartando também a existência, sim, de pressão radicular. Passando agora para o transporte no floema, a seiva elaborada, ou seiva floémica, difere da seiva bruta, pois contém produtos orgânicos resultantes da fotossíntese, 10 a 20% de sacarose e de outros açúcares, o que lhe vai conferir alguma viscosidade e pode ter ainda alguns minerais e hormonas vegetais. A translocação floémica está intimamente relacionada com a atividade das células vivas do floema. Várias experiências vieram provar que a seiva elaborada circula sob pressão no interior dos vasos floémicos e flui em todas as direções a uma velocidade variável. Mas os mecanismos responsáveis pela translocação floémica não são totalmente conhecidos, e atualmente uma das hipóteses que reúne maior consenso é a hipótese do fluxo de massa, que é aquela que nós vamos ver agora em detalhe. Nesta hipótese, a translocação floémica ocorre graças a um gradiente nas concentrações de sacarose que se estabelece entre a fonte, que neste caso é a folha, o local onde a sacarose entra para o floema, e o local de consumo ou de reserva, que é o local onde a sacarose sai do floema. Primeiro, temos de considerar que os açúcares simples que resultam da fotossíntese são convertidos em moléculas de sacarose antes de entrarem para o floema. Depois existe a passagem desta sacarose das folhas para as células de companhia e esta passagem ocorre essencialmente por transporte ativo, ou seja, com gastos de energia.
Depois, para a sacarose passar das células de companhia para as células dos tubos crivosos, nós vamos usar então as tais ligações citoplasmáticas que existem entre estas células, tal como vimos lá atrás, que nós designamos de plasmodesmos. Com o aumento da concentração de sacarose nas células dos tubos crivosos, vai haver uma entrada de água vinda do xilema, porque o xilema são tecidos que ficam muito próximos, estão sempre lado a lado com os tecidos do floema. E, portanto, havendo um aumento da concentração de sacarose no floema, por osmose, a água tende a passar do xilema para o floema. Ao acontecer isto, as células do floema vão ficar bastante túrgidas e é esta pressão de turgescência que vai obrigar a seiva elaborada a deslocar-se através da placa crivosa para a célula seguinte e assim sucessivamente, sem gastos de energia. O sentido deste fluxo é determinado pelas concentrações relativas de sacarose que é produzida e utilizada, o que vai gerar um gradiente de concentração decrescente. Esta hipótese do fluxo de massa, associada então ao transporte ativo da sacarose das folhas para as células de companhia, é um modelo para explicar a translocação floêmica mais aceite hoje em dia. E terminamos assim o nosso vídeo sobre o floema e o xilema. Não se esqueçam de subscrever ao canal, é muito importante. E se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários ou então contactem-me através do Instagram. Um grande beijinho e bons estudos!